Bem-vindos! Tudo bem? Como vocês estão? Faz um tempo que estou pensando, por isso, Miguel Serrano TV. E ao dar uma olhada nas redes sociais, porque é inevitável e porque daqui até a final vamos fazer isso e vamos fazer muito. Mas não é saudável, não é saudável, porque estamos bem. É que é fácil não se radicalizar, mas para isso temos capacidade de raciocínio e devemos usá-la. Devemos fazer uso disso, porque senão vamos enlouquecer. Mas é que para cada um na sua timeline vai aparecer o que for, né? Dependendo do algoritmo, vocês sabem que mostra o que vocês estão procurando, os hobbies, o que vocês mais assistem e tal. E sim, eu tenho passado bastante tempo vendo vídeos nesses dias de criadores de conteúdo argentinos que, bem, atacaram a Espanha e falaram mal da seleção espanhola desde o início. E talvez por isso eles aparecem muito para mim, né? Mas não sei se do outro lado teve tanto disso. Eu acho que não, eu acho que não. Se você vê, por exemplo, e insisto, tento não cair no tema da generalização. Generalizar não é bom, não é bom. Mas agora vamos ver uma série de coisas aqui e vou tentar pensar nisso da forma mais racional possível, porque é muito fácil fazer vídeos absolutamente radicais, né? Bom, primeiro monetizar, a radicalidade monetiza e é o mais fácil, né? Não pensar nas coisas e enfrentá-las de um ponto de vista só. Pois é isso, tem gente que faz isso porque realmente não tem capacidade para mais. E tem gente que faz porque é muito esperta. E sabe que desse jeito você tem mais interações, etc, né? A radicalidade vende. Então vamos tentar ser o mais racionais possível. Posible. Começamos pela notícia, pela informação. Isso é o último que se sabe sobre o que aconteceu ontem à noite com essa manifestação dos jogadores argentinos, que olha, tirando o fato das regras do futebol, e que isso aconteça em um cenário que é uma partida de futebol e que sejam jogadores fazendo isso. Eu entendo eles, compartilho disso, tá? Aqui na época também falamos sobre Gibraltar ser espanhol. Muito bem, Gibraltar espanhol. Como não dizer isso? Impressionante que reste só uma colônia na Europa. Por que depois tantos problemas com os ingleses? Mas tudo bem. Ontem, esses jogadores argentinos que estavam atrás da faixa, uns eram mais espertos, outros menos. Messi saiu dali voando, ele se coloca ali, mas sai porque sabe que não quer problemas, né? De qualquer forma, alguém deveria ter avisado eles e talvez viesse alguma voz de algum jogador com um pouco de juízo para dizer: galera, vocês estão se arriscando. Mas eu não sei se é porque eles acham que são impunes ou porque a FIFA não vai punir eles por isso, ou porque se deixaram levar pela emoção do momento, eles foram em frente. O Lo Celso e o Cuti Romero, acho que ele estava lá também. Espera aí, deixa eu ver, vou ampliar um pouco. Ali estava Lisandro Martinez, o Lixa. Também estava o Lautaro, embora ele segure o Lo Celso. Mas vamos lá, quem segura a faixa, o cartaz, a faixa do que estou vendo são Lisandro Martinez e Lo Celso, né? Ou seja, Lo Celso, que não é titular e tal. Veja, nada teria acontecido com o Lixa se tivessem suspendido ele por um jogo, ou seja, na final. Que é talvez o que deveria ter acontecido, porque se você revisa aqui o regulamento, e de fato nenhuma manifestação política pode ser feita em um campo de jogo. Entre as sanções possíveis estão multas para federações nacionais, admoestações ou advertências formais aos jogadores envolvidos ou suspensão de partidas. Em casos graves, vocês acham que este é um caso grave? Olha, não sei se é grave, mas mais explícito do que isso não pode ser. Futebolistas com uma faixa onde se diz as Malvinas Argentinas, que volto a dizer, eu entendo e concordo. Certo? Mas, caso grave, entendeu-se o que aconteceu com Rodri e com Morata, comemorando a Eurocopa quando disseram aquilo de Gibraltar espanhol. Foi entendido como um caso grave. Por quê? Porque eles foram suspensos por uma partida cada um. Lasky e Rodri? Não, Rodri se machucou logo após voltar, mas cumpriu a suspensão. Eu só fiquei na dúvida se ele já tinha cumprido enquanto estava machucado.
Mas não, eles acabaram cumprindo. Ambos, um jogo para cada um. Bom, então, o mesmo deveria ter sido feito porque era o próximo jogo. O próximo jogo, o mesmo deveria ter sido feito com esses. É verdade que os espanhóis fizeram isso na comemoração pelo título, e é verdade que esse próximo jogo havia 1 mês e pouco de intervalo, né? E agora são só alguns dias. E esse jogo é a final da Copa do Mundo. E essa seleção, e isso eu já acrescento, é a Argentina. Então, claro, a FIFA disse: não, mas vamos punir mais tarde, deixamos isso para depois. Bom, foi isso que aconteceu hoje. Rapaz, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Como eu disse, é um vídeo que demorei um pouco para processar porque, poxa, é realmente viciante. Ficar rolando o feed é viciante, com certeza, né? Mas todos nós caímos nisso. E eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu queria, na minha vida, e em algum momento, vou parar de fazer isso, não precisar ficar tão ligado nas redes sociais, sabe? O que acontece com o Twitter? É como um balcão de bar, mas não representa a vida real. Mas é verdade. Bom, antigamente Twitter, agora X, é verdade que em muitas ocasiões, lances das partidas que você entra no site da marca, no AS ou em outros meios, coisas que não vê lá, aqui você vê porque tem de tudo. É preciso ter cabeça para saber de onde vem essa informação, saber processá-la, entender que não é IA, que isso é algo novo agora, inteligência artificial. E, bom, essa formação a gente também tem de maneira inata, e essa capacidade de ver o que é real do que não é, a gente também tem por formação. No jornalismo, nos ensinaram isso, né? Outra coisa são depois os vícios que você adquire como jornalista, isso já é outra história. Muita gente acredita em várias coisas, e por isso o X pode ser bastante pernicioso, dependendo de como é usado, não a rede social em si. Mas enfim, acontecem coisas, também se refletem coisas que são verdade. Reparem nisso, e agora vamos ver mais. Isso é em Madrid. Isso realmente aconteceu em Madrid, e em Buenos Aires você não vai ver isso. Também é verdade porque há mais argentinos em Madrid, argentinos na Espanha, do que espanhóis na Argentina, certo? Isso é uma realidade social que está aí. De qualquer forma, se houvesse mais espanhóis na Argentina, que também existem, isso não aconteceria. O que acabamos de ver em Madrid, na Plaza de Espanha, ontem à noite, com um grupo de argentinos comemorando a vitória da sua seleção contra a Inglaterra. Escutem um minutinho que acho que não coloquei o volume. Aí, agora sim. Vamos lá. Vamos. A Espanha está com medo. Sem sorte, sem sorte, sem sorte, sem sorte. Pedro Sanches não é espanhol. A Espanha está com medo. Começa a final da Copa do Mundo em Madrid. Este é o Nacho Plá, que trabalhava na COP, fazendo sua reportagem aqui. Bom que tem gente que olha, sai à noite para gravar essas coisas porque, claro, senão ninguém ficaria sabendo. Alguém mais deve estar gravando, né? A Espanha está com medo. Ok, está um pouco no limite aí, tudo bem, quer dizer, não ofende ninguém, é um canto bem futebolístico e tipo, sim, entramos nessa guerrinha, não tem problema. Claro, não é um criador de conteúdo X que simplesmente fala besteira. Muita gente vive na Espanha. Tenho amigos argentinos lá, em sua maioria maravilhosos. Sei com quem me juntar. Alguns são meus vizinhos, pessoas encantadoras que gosto muito e respeitam o país. Mas claro, eram muitos, estavam no centro de Madrid e foram lá para isso. É verdade que depois a alegria contagia, ou seja, você acaba dizendo coisas que não deveria, já sei, mas para fazer cantos unificados de muita gente, poxa, aí já não é um maluco falando uma coisa, são vários, né? A Espanha está com medo, bom, ok, podemos aceitar isso, né? Mas já aqueles que saem na varanda com sua bandeira da Espanha para dizer, olha, viva a Espanha, posso dizer isso no meu próprio país? Não, filho da puta. Bom, ok. Não, isso aí, desculpa, mas não. E espanhol? Quem não vota ou quem não pula também é espanhol. Acho que aí já passa um pouco para o outro lado. Porque muitos deles, com certeza, não sei, alguns estão de férias,
outros estão ali de passagem, outros estudando e tal. Mas muitos deles, por estarem lá, porque o avô é espanhol, aí já entramos na questão da lei dos netos e outras coisas, querem ser espanhóis e, na verdade, já são. Isso sim já é uma grande falta de respeito. A Espanha tem medo? Não tanto. Jogo de futebol de empurra-empurra. Quem estiver, você me empurra, eu te empurro, beleza. Filho da puta, um cara aparece na varanda com a bandeira do próprio país, no próprio país, para dizer que eu também isso, vai saber o que diriam aqueles que não sei. Ruim, ruim. Vamos ver o que os de cima diriam, ok? Mas isso já é muito pesado, né? Isso já é uma falta de respeito. Portanto, ele tem sorte de estar em um país civilizado, porque o que mais caracteriza os países civilizados é que você pode chegar de fora, fazer isso na praça principal da capital desse país, para onde você chega e é acolhido. Você pode fazer isso sem colocar sua integridade física em risco. Isso não ocorre em outros países, e espero que siga assim. A Espanha é tão civilizada que essas pessoas não sofrem por dizer qualquer barbaridade, mesmo as mais absurdas. Isso também não é tão absurdo, né? Poderiam ter estado pior, né? Bem, isso é o que nos caracteriza como um país e uma cidade civilizados. É como o vídeo daquele cara. Tem um cara, eu não tinha isso preparado aqui. Eu posso mostrar pra vocês. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui comigo, espera aí. Tem um cara, um argentino, que quando vê que a Espanha passa para as semifinais, isso foi depois do jogo. Isso aqui eu nem queria mostrar porque é só um cara. É só um cara. E se muitos dizem, tudo bem, mas se é só um que fala, você pensa, olha, também não dá para generalizar e tal. Mas não é a primeira vez que eu ouço algo assim. Reparem, ele está dando uma volta por Madrid. A Espanha acabou de se classificar para as semifinais. E ele diz isso. Não posso acreditar. Que país sem sangue é a Espanha? Nem eu, Espanha. Olha, eu quero fazer dela um lenço. Começa insultando. País sem sangue, Espanha. Espanha. Olha, eu quero fazer dele um lenço. Mas olha que eu gosto dos espanhóis. Mas estamos em Madrid. Meia hora depois de terem se classificado para as semifinais da Copa do Mundo pela segunda vez na história. Estou bem no meio da avenida, podendo gravar todo este vídeo sem que haja uma buzina, um grito. Cara, faz barulho pra mim, vai. Gente aqui, quero gente bêbada arremessando coisas, quebrando alguma coisa. É uma tristeza. Vamos, Espanha. Quero ver gente bêbada arremessando coisas, quebrando alguma coisa. Espanha, vamos! Vamos lá, vamos! Vamos. Le avale. Bom, vocês vão dizer, vamos ver. Espera aí. Chupeta, o que faço com esses galegos? Já dissemos várias vezes que galegos são de Galícia e nós somos espanhóis. É como se chamássemos eles de bonaerenses, ainda mais quando o país é bem maior. Mas enfim, havia lugares apropriados. E na verdade, ali no fundo tem gente, se você ouviu alguma buzina de carro e tal, havia lugares apropriados para comemorar. Que é o que acontece também nos países civilizados, insisto, nos países civilizados. Por passar para as semifinais, outra coisa é se ganhar a final. Mas, em geral, quando se comemora alguma coisa, não se queimam contêineres, nem nada disso. Não falo só da Argentina, nossos vizinhos, os franceses, também sofrem com isso, né? Quando o país não é que não seja civilizado. O país ficou incivilizado por outros motivos dos quais agora não vamos falar. Mas imagino que você imagina, com o perdão da redundância, né? E claro, havia lugares autorizados onde se comemorou. Afinal de contas, são semifinais, poxa, também não é para tanto. Espanha ganhou uma Copa do Mundo, 3 Eurocopas nos últimos 17, 18 anos, são muitas coisas que a Espanha conquistou. Você está em uma cidade onde o Madrid ganhou trocentas Champions? Ou seja, sabemos comemorar, e em Madrid, justamente em Madrid, quando se trata do nosso time, da nossa seleção, estamos muito acostumados. Então, bom, mas vamos lá, como eu disse, esse é um cara só. De qualquer forma, tem muita gente que também diz isso, que já tem vários indo para a praça, é como se você fosse, insisto, ao obelisco. E que o argentino não reaja. O primeiro já te olha feio, o segundo pior, e no terceiro você já não vive para contar, né?
Infelizmente, porque eu também tenho amigos argentinos que me dizem: não, esse é o problema dos nossos países, do nosso país. Olha, aqui no meu celular tenho no WhatsApp para vocês verem. Quer dizer, não vou mostrar minhas mensagens. Mas olha, meu amigo Mário, meu amigo Mariano, meu amigo Max, quer dizer, tenho do meu amigo Christian, meu amigo Daniel. Das 10 primeiras conversas, 6 são com argentinos, quer dizer, gosto muito deles. Tenho pessoas muito, muito queridas lá. Mas enfim, isso está acontecendo nas redes. Isso está acontecendo nas redes e não sei, comentem aí o que vocês acham, porque poxa, tem muita coisa, cara. É que tem muita coisa, por sinal, Lamine Yamal e Pedro Porro não treinaram há 3 dias da final com a Argentina. Lamine Yamal está lá. Acho que é por isso. Na verdade, Lamine Yamal está com uma grande vantagem. Lleva un ventaje, ¿eh? Cuidado, alguém pode dizer que é melhor ele não jogar, pois seria um peso morto. Desculpem, mas Lamine Yamal não vive seu melhor momento. Não fez uma Copa incrível, foi crescendo e o último jogo não foi ruim. Mas ele é o único ponta que a Espanha tem, porque Nico ainda não está bem. E principalmente, pela ponta direita, também pode jogar Victor Muñoz, mas vocês vão entender que não é a mesma coisa, né? Principalmente pelo jeito de jogar, de ir pra dentro, de cortar pra dentro. Com o perfil dele, de atrair muita atenção do time adversário, isso sempre desestabiliza as defesas e é um problemão pro adversário. E nem preciso falar do Pedro Porro, porque o lado direito espanhol é um dos melhores que já funcionou. Porque além disso, Pedro Porro se entende perfeitamente com Lamine Yamal, e Lamine Yamal com Pedro Porro. E cada vez eles vão se entendendo melhor. É uma notícia muito ruim, agora que eu estava rolando também, e com essas besteiras de redes sociais, eu tinha até esquecido disso, que é uma das notícias. Sobre isso, sobre a final, ontem foi Messi, agora ouviremos mais argentinos, certo? Vou seguindo aqui conforme fui encontrando, ontem falou. Messi se defendeu, está no seu pleno direito, mas também tem uma coisa, não venha querer nos fazer de bobos, Messi, porque a gente sabe, Messi, a gente sabe o que você fez. No último verão, quer dizer, não, no último verão não, há 7 verões atrás, tá bom? Ontem, Messi disse isso. É uma loucura. O que esse grupo vem conseguindo é incrível. São 5 finais seguidas. É uma final de Copa do Mundo de novo, seguida. Fomos campeões do mundo, né? Os melhores dos últimos 4 anos e hoje estamos entre os 2 melhores novamente. Doia quem doer e digam o que disserem. Este grupo mostra que dentro de campo ninguém dá nada de graça e que compete e vai buscar a vitória nos jogos. Dói a quem doer, digam o que quiserem, ninguém dá nada de graça para esse time. Ele tem todo o direito de dizer isso. Mas depois também não venha reclamar que as pessoas possam pensar que sim, favorecem ele contra a Inglaterra. Nenhuma. Aliás, agora vamos ver uma jogadinha que o pessoal está dizendo que foi falta do Messi e tal. Só para vocês verem que aqui tentamos ser o mais objetivos possível. Aliás, vamos colocar rapidinho, deixa eu, antes de ouvir o Messi, para comparar com o que o Messi dizia na época. Mas tem uma imagem de ontem, deixa eu ver, um minutinho, tem uma imagem de ontem que é de não acreditar que tinham tirado, aqui está, beleza? Diziam que tinha falta do Messi no gol da Argentina em cima do Spence, beleza? Bom, então é isso, o que acontece é que vocês não vão ver em tela cheia, a não ser que eu coloque em tela cheia e o computador me obedeça aqui. Beleza, reparem. Aí está, ele não pisa, passa por cima. Messi é um cara muito inteligente jogando futebol. Além disso, Spence, depois desse lance que diziam que era uma pisada, depois Spence reclama. Não posso mostrar muitas vezes, mesmo pequeno. Reparem. Em teoria, Messi pisa o pé direito dele, Spence reclama do esquerdo porque é o que ele deixa no ar enquanto pula com o direito. Ou seja, isso não foi falso. O lance do Enzo poderia ser amarelo, talvez até vermelho, pois Enzo Fernandes deu um soco em Gordon logo no primeiro minuto. Acho que foi isso. Sim, aí eu concordo, mas esse possível pisão não foi, como eu digo aqui nesse tweet. Já houve favorecimentos antes, aqui foi dito que não houve ajuda no lance do Messi com Spence, e aqui se fala e não acontece nada. Temos que tentar ser o mais objetivos possível. Eu disse isso no começo do vídeo, volto a dizer agora. O que aconteceu naquele dia não foi objetivo, ou pelo menos, olha, eu dizia o que pensava.
Ele podia expressar sua opinião, assim como os argentinos que foram à Plaza de Espanha dizer que Saltes não é espanhol e que a Espanha teme isso. Mas depois, não venha nos tomar por tolos quando disser que aqui ninguém está ganhando nada de graça ou que não queira reconhecer que há pessoas que possam chegar a pensar isso. Ele pensou isso sobre o Brasil naquela época, como dizia o campeão. E eu acho que não há dúvida, infelizmente, acho que está tudo armado para o Brasil. Tomara que o VAR e os árbitros não tenham nada a ver com essa final e que o Peru possa competir, porque tem time para isso, mas eu acho difícil, acho que não. Nós não temos que fazer parte dessa corrupção e não nos deixaram estar na final em um momento bom. Ficamos fora da final e não devemos participar dessa corrupção. Isso está armado para o Brasil, dizia o Messi. Então não se surpreenda se agora houver quem ache que está armado para a Argentina. Insisto, não pelo jogo de ontem, mas pelos anteriores, para colocar tudo em perspectiva, certo? Ou seja, temos que falar sobre tudo. Temos que falar sobre tudo, Enfim, eu tinha mais alguma coisinha aqui para mostrar para vocês e é esta aqui, espera aí, porque tem um que me faz e tem. Olha, eu ouvi umas coisas incríveis, mas incríveis mesmo. Eu vou mostrar, mas vou mostrar com um aviso, ou seja, um aviso antes, beleza? Eu salvo o Chocas, que outro dia pegou uma camisa da Argentina para tentar se salvar. Salvar-se à parte. E daqui, criticando absolutamente, o Chocas ali faz papel de idiota. E espero que qualquer espanhol de bem venha dizer que alguém que faz algo assim tem que ser criticado, beleza? Assim como há argentinos que dizem, olha, aqueles que gritavam na Plaza de Espanha, vêm e falam. Sério? Não façam isso na Espanha, nem no país que os acolheu. E que tenha gente que com certeza critique esse cara aí, esse sem vergonha, esse aí que diz... Vou colocar um pouco mais rápido porque dura 2 minutos. Esse sem vergonha que fala essa barbaridade xenofóbica, muito injusta, sobre os espanhóis. O que ele vai fazer com a Inglaterra? Os espanhóis têm que ser feitos de bobos. Os espanhóis têm que ser tratados como estúpidos, porque os espanhóis são estúpidos. Porra, tem que gerar um grande bullying planetário? São os mecanismos contra os tolos, realmente? É assim. E eles nos odeiam. A do mês do mesmeço, que clichês. Cara, tipo, que mal faz a galera com o microfone? Juro pra você, cara, faz muito mal. Tanta minha digital, vamos suavizar com o microfone, cara. Que mal faz? Que mal faz, cara? Que ignorantes que são, cara, do ponto de vista histórico. Que ignorância, cara. E depois, o que eu digo pra vocês, né? Esse lance de generalizar, né? Que terrível, cara. E agora vem a única coisa que eles não podem controlar. A única variável que eles não podem controlar. Porque eles, os galegos, os espanhóis, sabem que são burros. Cucurelia, depois de comer uma paella e depois de tomar uma estrelia, chega em casa e diz, devo ser burro. Eu sou Cucurelia. Devo ser burro. Ele duvida disso, eles duvidam disso. Chegam em casa e dizem, sou burro, sou burro. Ei, cara, eu sou burro. Eu sou burro e eles duvidam. E nós, como nação, somos aqueles que lembram a eles. Ei, você é burro. E você sabe disso. E eu sei disso. E nós sabemos disso. Você joga futebol muito bem. Você joga futebol muito bem. Você joga futebol pra caramba. Mas quero que saiba que você é burro. Caramba, cara, você me deixa impressionado. Tô impressionado. Curto muito isso que você diz, cara. E olha como você fala. Olha só como você fala. Olhem os nomes deles. Pedri, Pepe, Popi. Porro, são engraçados. São idiotas. É mesmo? É impressionante, obrigado. Vou fazer um esclarecimento sobre isso de novo e vou dar uma mensagem que preciso dar. Não são todos. Mas sim, tem muito bobo com microfone. Sim, tem muito bobo com microfone. Depois tem outros, porque esse aqui não tem graça nenhuma, naturalmente. Depois tem os que tem graça, espera aí. Antes de mostrar esses meninos com quem vou terminar, tem este aqui que acho muito engraçado. Este senhor.
que diz isso sobre... Esse cara tem várias, presta atenção. Espera, isso não está postado. Agora. Um momentinho. Aí vamos nós. Correndo o risco de errar, esse era o jogo que tínhamos que ganhar. Para mim, Espanha é um time de vitrine, de palito de selva. Falei isso desde o começo. São garotos que jogam bem futebol, mas sem malandragem. Tocam bem a bola, mas num elevador de 300 quilos cabem todos e o roupeiro. São pequenos. Cucurelas. Se tivesse degradê e fosse Gonzalez, jogaria de ralo e dedo. Só ficam tocando a bola, achando que estão na Kings League do Ibai. Quando de repente cai uma carta do céu e marca um pênalti. Você pergunta o motivo porque caiu uma carta do céu. O clássico era com a Inglaterra, não com a Espanha. Com a Espanha era a finalíssima, que não foi jogada. Agora não tenho medo da Espanha, não tenho medo da Espanha. A Argentina é um time muito mais competitivo que a Espanha. Não tenho medo nem de Pedro Porro, nem de Cucurella, nem de Cubarsi, nem do goleiro. Me parece que nós temos muito mais do que eles. Sim, acho que Rodri é um dos melhores, disparado. Ele usa a camisa por dentro, não tem tatuagens nem Instagram, bem a moda antiga. O resto, como Fabián Ruiz, é comum. André suplente, Olarzábal é um basco comum que faz gols de pênalti. Dani Olmo, amarela, e além disso joga pela direita e nunca pede a bola. Sabem de uma coisa? Muitos argentinos me dizem, esses bobos, com essa maneira tão desdenhosa de falar, são os que prejudicam o país. Há pessoas incríveis que também falam isso, e isso nos faz muito mal. Mas, porra, é que de verdade não são poucos. É que por que essa mensagem, desse tipo, é muito difícil de encontrar do outro lado? Por quê? Espanhóis falam qualquer coisa. Já comentamos sobre o Chocas fazendo isso, né? Um bobo. Você verá alguém dizendo, vamos ganhar, ou algo parecido. Mas esse jeito tão... E olha, esses caras têm lábia. Tão elaborado de desprestigiar porque eles vão até as raízes. Quer dizer, eles falam, não, esse não jogaria aqui no Racing, de não sei o quê. Não, não tem história, não tem história, não existe, chega, mentira, chega. Isso era no começo. Quando percebem que jogamos bem futebol, dizem que jogamos bonito, mas logo afirmam que não sabemos competir, que somos ingênuos e não defendemos nosso país. Olha, e se a gente ganhar deles na final, vão inventar outra coisa. Não ganharam, mas olha como comemoraram, né? E talvez porque não comemoramos como alguns deles e não matamos ninguém, sei lá. Não pulamos de algum lugar ou não sei. E vão dizer que a gente não sabe comemorar. É muito pesado, porque, claro, você diz, não, outro indivíduo, beleza, outro individual, mas... No começo deste Mundial, acho que ele fez isso com os garotos do Acero, que também estiveram neste prédio em Dallas. Perguntava, isso é o pior. Se eles já dizem isso, o que é? Porque os únicos passes para frente, eles fecham. Então dizem, os melhores meio-campistas do... Aguenta, Macabrita! Pra mim, eles estão dormindo. Lança a Espanha. Eles são os covardes! Vocês querem a Espanha? Claro, por quê? Por quê? Só para eles verem quem é melhor, só por isso? Quem é da Espanha? Espanha, que é Espanha, não existe Espanha. Eles estão tremendo. O mundo treme com a Argentina. Assusta a Espanha? Não. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, se você for pra França... A Argentina vence a Espanha por 34 gols de diferença. Me dá a mão. Porra, é que é muito depreciativo, cara. Vocês vão me dar exemplos do contrário. Por exemplo, Gonzalez falou demais. A Espanha vai destruir a Argentina se nos encontrarmos nos 16 avos de final. Ele perdeu a cabeça, e o Paco, além disso, provavelmente se arrepende agora. De ter dito isso, não importa os exemplos que vocês me tragam, vocês vão, ou seja, a balança está completamente desequilibrada, sempre vai ter um espanhol bobo, né? Mas, poxa, é que é muito do outro lado, muito. São eles mesmos, como eu disse, e encerro aqui. São eles mesmos que dizem, é que todos esses fazem mal para o resto dos argentinos. Bom, quase na cara de todos esses. Enfim, não vou dizer nada sobre a final. Hoje eu poderia dizer, vamos ver se a gente arrebenta, como dizia o outro. Vamos ver se a gente se arrebenta. Vamos ver se a gente... Não vamos ganhar, porque calma. Só coloquei exemplos aqui de tudo isso que vou encontrando e que com certeza vocês também encontram nas timelines das suas redes sociais.
Mas isso me deixa, como eu disse em um tweet antes, sem saber se rio ou se me alisto na legião ou... E é que só me restam 3 dias. Que tudo dê certo para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal, por favor. Comentem, compartilhem o vídeo que ajuda muito. E é isso. Nos vemos no próximo. Tchau.